Saudações Cruz-Maltinas, salve rapaziada. Vencemos. 1-0, um jogo extremamente difícil. Antes de falar desse jogo de ontem, vou falar um pouco do jogo de domingo. O jogo de domingo houve muita gente começando a querer questionar até o treinador ou questionar alguns atletas. A gente tem que questionar mais os atletas do que o treinador, porque domingo a gente teve bastante chance. E pesou duas coisas. A gente não colocou a bola na rede e do outro lado era uma equipe uma das mais difíceis atualmente da gente enfrentar. Então, eu acredito que dava da gente ter pelo menos conseguido um empate se a gente tivesse aberto o placar. E é isso, tinha conseguido também no 1-1, sei lá, um 2-2, mas só que o time no domingo não foi tão efetivo. E falar um pouco agora sobre o jogo de ontem. Ontem foi mais uma vez que a gente começou sem efetividade. A gente teve uma, duas, três chances e não estava guardando. E isso fez com que o time sofresse. E ainda teve a questão da expulsão. Só que para a gente ver que quando o Cauã foi expulso, vai ter gente que vai criticar ele, porque com razão, porque o time fica desfalcado, e só que tem muita gente que viu que o time melhorou assim que ele saiu. Não que ele estivesse prejudicando o time, mas a tônica que a gente estava vendo que o jogo estava se desenhando era pro Vasco ser um time que talvez ia buscar um empate, às vezes em casa, talvez ia ficar mais retrancado, e a partir do momento que o Cauã foi expulso, que entrou o Paulo Henrique quase arrancar, voltou o Paulo Henrique de antes mais ainda. Na verdade, a gente viu, ele deu até entrevista, que ele falou que no final do ano passado, para esse início de ano, ele estava jogando sempre com infiltração, ou seja, toda vez ele tinha que aplicar injeção para as dores, para poder suportar jogar as partidas que ele estava jogando, por isso ele estava oscilando. E aí ficou muito bem explicado, porque o cara não desaprende a jogar, e deve existir algum motivo, assim como às vezes o jogador tem problemas pessoais. No caso do Paulo Henrique, ele vinha jogando com infiltração. Já desse meio de temporada para cá, ele conseguiu sarar e vem jogando de forma comum, sem tantas medicações como antes. Então, isso aí foi um ponto importante, só que aí essa entrevista dele só saiu depois de tudo que passou. E é isso, é um retorno importante, porque o Paulo Henrique e o Puma, eles sempre fizeram uma dobradinha boa. Só que tem técnico como o Renato que não usava a dobradinha deles, mas as outras vezes que eles já foram usados, eles sempre deram certo. E ontem, com a saída do Cauã, a entrada do Paulo Henrique, essa dobradinha deles deu muito certo, do Puma e do Paulo Henrique. A gente sabe que tanto o Puma quanto o Paulo Henrique, eles têm uma certa característica para serem pontas em determinado momento do jogo. O Paulo Henrique é um lateral, só que ele é um lateral que ele sobe bastante e tem uma boa arrancada, e o Puma também é um lateral que a gente sabe que ele sobe e gosta de chutar a gol, e também tem um bom cruzamento. Então, eles dois, nós temos na lateral direita, dois laterais que se completam de certa forma. O que o Puma não consegue defender, o Paulo Henrique consegue cobrir bastante. Dificilmente o Paulo Henrique perde uma bola. Ontem perdeu uma porque ele perdeu o kick da bola, que a bola quicou e cobriu ele, mas é muito difícil ele perder o tempo da bola. Então, é um lateral excelente. O Puma também, quando eu vejo ele, eu gosto de ver ele com minutagem, dele ganhar oportunidade, porque ele é um cara que quase sempre consegue nos entregar um bom jogo, ele se doa bastante. É natural o ser humano acaba errando, mas ele ultimamente, principalmente esse último ano e meio, 2 anos já que ele está por aqui ou mais, ele tem mais acertado, muito mais acertado, nos entregado gols, entregado assistência. Falar da nossa dupla de zaga, apaixonado pelo Robert Renan. Robert Renan é excelente, eu fiquei conversando aqui com um amigo meu vascaíno, eu sempre falo assim, o moço Robert Renan é o mais próximo que a gente já viu de um Dedé, porque o Dedé, eu era adolescente e eu lembro que ele fazia aquelas arrancadas dele, saía lá de trás, saía levando todo mundo até chegar perto do gol, no gol, e o Robert Renan chega, acelera, atravessa o campo, ou ele dá um passe, ou ele tenta o chute a gol, e é uma coisa que a gente, há muito tempo, a gente não via zagueiro com essa coragem. Quem fez isso uma ou duas vezes foi o Lucas, que hoje é zagueiro, mas que está no nosso banco, mas que não foi com tanta regularidade, até porque ele também não conseguiu uma sequência, mas o Robert Renan tem sido excelente. Lucas Piton é outro ponto. O Lucas Piton, apesar dele não ser tão bom, não estava, principalmente porque teve época que ele estava tendo menos minuto, teve lesão, mas ele não estava nos entregando tanto como antes,
mas o Lucas Piton ontem fez uma boa partida. O Cuiabano, ele é excelente, mas só que em determinado momento do jogo parece que ele apaga. O Piton até o último minuto com cãibra e não se entregou e continuou defendendo, tirando as bolas da área, fazendo uma boa função de lateral esquerdo, apesar dele oscilar esses últimos 3, 4 anos ou mais que ele está aí pelo Vasco, ele tem sido um bom lateral. Ele oscila porque é igual alguns caras falam, se o cara tivesse com constância, ele ia estar talvez na Europa ou outro lugar, e é porque ele já teve proposta de alguns clubes da Europa menores, teve até de um grande, que foi o Milan, mas aí ele não fechou, isso aí uns 2 anos atrás, quando ele estava voando, mas é isso, o Piton foi um bom lateral, ali no meio de campo, o Thiago Mendes também comandou muito bem. O Andrés Gomes é o nosso fominha preferido, ele é um cara que ele segura a bola, a gente fica às vezes chateado, odiado dele não soltar a bola, só que o nosso fominha preferido ontem conseguiu resolver, e eu gostei até disso, porque ano passado eu senti falta disso, do Andrés Gomes chamar o jogo para ele, e ele chamou muitas vezes, mas ele chamava com menos técnica, e ontem a gente viu que ele conseguiu chamar com bastante técnica. Outras partidas também que ele melhorou bastante a finalização dele, que era algo que ele pecava muito, ainda peca, mas melhorou. E a entrada, depois, antes da entrada, falar sobre o Colídio. A gente vê o pessoal reclamar, a torcida critica, mas a gente viu o Colídio ontem, o Colídio não chegou a fazer gol, a bola bateu na trave, mas quando ele saiu aplaudido. A torcida vai reconhecer, mesmo que o cara às vezes não marque o gol, mas se o cara tá se doando pela equipe durante os 90 minutos, tá correndo, procurando passe, procurando criar jogadas. Ele criou uma jogada lá antes do meio de campo, até passando do meio de campo e indo de sentido a gol, entendeu? Então a torcida reconhece quando a gente vê que o cara tá se doando pelo time, entendeu? E por isso que ele ontem saiu aplaudido assim que ele foi substituído. Falar sobre as substituições, gostei, não tem muito o que fazer, apesar do David ter errado muito gol nas outras partidas, mas principalmente numa reta final de jogo ele é muito bom, porque ele é muito bom fisicamente, ele consegue segurar a bola, o Adson também ajuda bastante, e é isso, nem sempre os nossos jogadores vão entregar tudo que a gente quer, alguns vão oscilar, mas eu fico feliz que, principalmente quem está ali na frente, com o Andrés Gomes e o Facundo Colídio, eles nos dão esperança de ter mais regularidade, da gente poder sonhar com gols. Gostei muito do posicionamento, principalmente do Colídio, e é isso, foi uma partida boa, apesar de tudo, foi boa, e eu acredito que a gente pode sim buscar essa classificação. Bom, no mais é isso, vamos ter uma guerra contra o Cruzeiro, e vamos nos preparar para isso. Até porque, apesar do Cruzeiro ser uma equipe bem qualificada, cara, eu vejo sim muito que o Vasco evoluiu muito. Eu fico muito feliz com essas partidas que a gente tem visto com o Pedro Emanuel à frente do time. Ele é um cara que em momento nenhum desiste da partida. Se tá atrás do placar, se tá empatado, é um cara que a todo momento tá cobrando jogadores e faz as substituições corretas, no tempo certo, quando o jogo pede, e é isso. Vamos em busca da vitória no jogo contra o Cruzeiro, vamos buscar esses 3 pontos. Muita gente às vezes fica desacreditado do Vasco, mas eu sou um torcedor assim que sou teimoso, cara, eu sempre tô acreditando, sempre tô acreditando. No jogo contra o Olímpia, que o pessoal desvalorizava, eu sempre acreditei, e quando fez a goleada fiquei mais feliz ainda. Contra o Palmeiras, apesar de não ter vencido, acreditei também. Ontem, contra o Vitória, continuo acreditando, e sempre vou acreditar, porque é difícil, mas quando a gente vai alcançando os objetivos aos poucos, ainda falta mais 90 minutos, mas é muito bom ser Vasco. É isso, saudações Cruz Maltinas, e até mais.